E se a chave para a gente entender o futuro não for tentar prever o que vai mudar, mas sim entender o que nunca muda? Pois é, essa é a ideia central do livro fascinante O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. Bora mergulhar nessa perspectiva que, olha, desafia bastante o nosso modo de pensar. Essa citação do Jeff Bezos, né, resume a coisa toda perfeitamente. A gente vive obcecado em prever a próxima grande virada, a próxima tecnologia. Mas o Hauser argumenta que o verdadeiro poder está no exato oposto, em entender o que fica igual. São aquelas verdades sobre o comportamento humano que nunca mudam e que, no fim das contas, moldam o nosso futuro. Essa busca sem fim por prever o futuro acaba nos levando a uma questão fundamental, né? A gente está sempre tentando adivinhar qual vai ser o próximo grande avanço, a próxima crise, mas e se essa for a pergunta errada desde o começo? Vamos imaginar a cena. Ano de 2009, o auge da crise financeira global. Todo mundo querendo previsões complexas, aí perguntam para o Warren Buffett o que vai acontecer. E a resposta dele surpreende todo mundo. Ele muda o foco para uma coisa que parece não ter nada a ver: doces. Mas, acredite, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E aqui está a genialidade do raciocínio dele. Enquanto a economia, a tecnologia, a política, tudo isso muda de forma radical, os desejos humanos mais básicos, tipo o prazer de comer uma barra de chocolate, continuam incrivelmente estáveis. A verdadeira sabedoria, então, não está em prever a chuva, mas em construir a arca, se baseando na natureza humana, que é constante. Agora, vamos explorar uma ideia que pode ser meio desconfortável, tá? E se os eventos mais importantes, tanto na história quanto nas nossas vidas, não forem resultado de um plano cuidadoso, mas de puro e simples acaso? Para ilustrar isso, o autor conta uma história pessoal muito forte. Ele e dois amigos, o Brandon e o Brian, eram inseparáveis. Viviam aquele sonho de serem esquiadores profissionais lá em Lake Tahoe. O dia começou como qualquer outro. Tinha acabado de ter uma nevasca daquelas e eles tomaram uma decisão que muitos adolescentes tomam. Ignoraram as regras para se divertir um pouco mais e foram esquiar numa área que era perigosa e estava fechada. E de repente o chão some. Essa frase do autor nos coloca dentro do caos, da impotência total de uma avalanche. Não tem controle, não tem habilidade que te salve. É só uma força da natureza arrastando tudo. E aqui vem a parte mais devastadora. Depois da primeira descida, por um motivo que nem ele sabe explicar direito, o Morgan decidiu não ir de novo. Os amigos foram. Essa decisão, um mero capricho do momento, foi a decisão mais importante da vida dele. É um lembrete muito poderoso de como as nossas vidas muitas vezes estão por um fio. Ok, se os eventos mais importantes são aleatórios, como é que a gente pode pensar sobre risco? O livro argumenta que o perigo de verdade não é o que a gente consegue ver e medir, mas sim o que está totalmente fora do nosso campo de visão. Essa definição é simplesmente brilhante. A gente se planeja para os perigos que conhece, para as crises que já aconteceram antes, mas o risco real, aquele que pode destruir tudo, é a surpresa completa, é aquilo que nem passou pela nossa cabeça. A história do mágico Houdini é o exemplo perfeito disso. Ele era um mestre em gerenciar riscos conhecidos controlados. No palco, ele se preparava, contraía os músculos e aguentava o soco. Mas o que o matou foi o risco que ele não viu chegando, um soco de surpresa nos bastidores. Ele dominava o perigo visível, mas foi vítima do invisível. O ponto central é esse. Por definição, o maior risco é sempre uma surpresa. Pensa na pandemia de 2020 ou na crise financeira de 2008. Os eventos que mais nos impactam são justamente aqueles para os quais a gente não estava nem um pouco preparado, porque eles simplesmente não estavam no nosso radar. Depois de olhar para esses fatores externos, como o risco, vamos mergulhar um pouco na nossa psicologia. O livro explora um paradoxo bem curioso. O mundo melhora objetivamente falando, mas as pessoas não se sentem necessariamente mais felizes. Por que será? Dá uma olhada nesses dados. Em praticamente todas as métricas que a gente pode medir, renda, tamanho da casa, custo da comida, estamos muito, mas muito melhores hoje do que na suposta era de ouro dos anos 50. Nossos avós olhariam para o nosso padrão de vida e achariam um luxo inacreditável. E essa é a grande pergunta, né? Se tudo está objetivamente melhor, por que essa sensação de que antigamente era melhor? A resposta não está no nosso bolso, não. Está na nossa cabeça. A resposta está aqui, nessa ideia poderosa do Charlie Munger.
Felicidade não é um número absoluto na conta bancária. É a nossa realidade menos as nossas expectativas. E como é que a gente forma essas expectativas? Bom, olhando para os outros. A inveja, a comparação social, esse é o verdadeiro motor da coisa. O que os anos 50 tinham de tão especial não era a riqueza, mas uma certa igualdade, entende? O estilo de vida do vizinho não era tão absurdamente diferente do seu. Hoje, com rede social e tudo mais, a gente compara a nossa vida real com o trailer editado da vida de todo mundo. E aí as nossas expectativas vão para a lua, criando um abismo de felicidade que é quase impossível de preencher. Certo. Então, como é que todas essas ideias, o acaso, o risco invisível, a felicidade, se conectam? Elas nos dão uma ferramenta nova e muito poderosa para pensar sobre o futuro. A nossa estratégia padrão de ficar tentando prever as coisas está basicamente furada. A gente tenta adivinhar o imprevisível e corre atrás de uma felicidade que se afasta cada vez mais. É preciso uma mudança de foco. E a solução é essa: apostar no que não muda. Em vez de tentar prever qual vai ser a próxima tecnologia, aposte na ganância e no medo que vão impulsionar essa tecnologia. Em vez de tentar adivinhar o resultado de uma eleição, entenda que o tribalismo sempre vai influenciar como as pessoas votam. Esses são os verdadeiros pilares do futuro, porque eles são os pilares do nosso passado e do nosso presente. E a gente termina com essa reflexão. O mundo vai continuar mudando, a tecnologia vai evoluir, as fronteiras podem ser redesenhadas, mas a psicologia humana, essa vai ser sempre a mesma. Entender isso é a habilidade mais duradoura que se pode ter. Então, a grande questão que fica é: em quais comportamentos imutáveis vale a pena basear as nossas próximas decisões? A resposta para isso pode mudar tudo.